Eu vou apresentar para vocês o Thiago, que nos recebeu aqui em Recife. Foi ele que fez aquele cuscuz maravilhoso. E hoje já tá... Não vou nem contar para não estragar a surpresa. Esse aqui é o Thiago. Oi galera, boa noite, tudo jóia? Meu nome é Thiago, adoro receber as pessoas na minha casa. Sejam todos bem-vindos à terra do frevo, do maracatu e do bolo de rolo. Ontem elas provaram um cuscuz delicioso feito por mim. E hoje vamos tomar sopa e, claro, o tradicional bolo de rolo. Sejam todos bem-vindos a Recife, Pernambuco. Beijos! Se vocês procurarem a palavra generosidade no dicionário, vai ter uma foto desse cara aqui. Eu não tô brincando, não. Eu não vi uma pessoa assim que se doa tanto há tanto tempo. Claro que eu tenho conhecido pessoas muito generosas na minha vida. Venham para Recife, o Nordeste é incrível. É verdade. Beijo para todo mundo. Estou recebendo duas hóspedes muito queridas, uma do Rio de Janeiro e outra de Israel. E vão provar pela primeira vez o bolo de rolo de Pernambuco. Vamos ver se elas vão gostar? Eu vou ter a honra de partir o primeiro pedaço, viu? Vamos lá, vamos ver qual vai ser a sensação. Eu quero dedicar esse pedaço aos meus primos, Ana Paula e Paulo, que falaram muito desse bolo pra mim. Tá, chega de cerimônia, vamos lá. Nossa, muito bom. Caraca, esse é de goiabada. Nossa, é muito bom. Nossa. Tá bom? Agora... Isso é o cartola, meu povo. O que a gente tem aqui? Uma bananinha frita, um queijo coalho derretido e aqui uma pitada bem bonita de canela. Segura essa, tá? Cartola. Hoje a gente tá indo fazer um passeio com o Thiago. O Thiago hoje tá com a gente. A gente tá indo pra um parque. Tira o telefone aqui da janela. A gente tá indo agora aqui com o Thiago pra um parque. Hoje ele deu uma folguinhazinha pra ele. Se deu esse luxo. Então agora a gente vai fazer esse rolezinho. Gente, olha o tamanho dessa menina. Eu não sei se vocês conhecem, eu pelo menos não conhecia. O Thiago falou aqui pra gente. Essa aqui é Oba-Oba, olha, tem moradores nela. Que graça, mano. Olha lá a largura. E pela largura dá pra ter noção da idade que essa menina tem. É uma árvore muito comum aqui? Tem muitas aqui no Recife ou tipo tem uma ou duas? Tem alguns no Recife. Olha lá, Efrate. Abraçando. Eu também vou abraçar, né? Parar de gravar. Essa juventude aqui é meio vida louca. Quer ir, Fufi? Fufi tá na árvore. Fufi tá na árvore. A mim já deu. A gente tá aqui. Nesse balanço maravilhoso de adulto. Quanto tempo que eu não faço isso da minha vida? A sorte é que o hospital ortopédico é aqui do lado. Qualquer coisinha é só dar um pulinho lá. Fufi já quer descer, né, Fufi? Quero descer. Já deu, né? É quase um barco pra ela. Você já sabe da história. Agora. É a sensação maravilhosa de voltar a ser criança. A cidade eu já sabia que era muito conhecida por pontes. Eu ouvi um menino aí dizer que tem umas 60 pontes aqui. Não tenho muita certeza não. Eu ouvi e era também um youtuber. Então... vamos colocar como média 60 pontos. Mas o que eu não sabia é que essa cidade tinha tanto parque como esse. A gente estava lá naquele outro parque agora, que tem aquele rio bonito, que tem esse balanço maravilhoso. E bem pertinho, não dá nem 50 metros, a gente tem esse parque aqui. Lembra muito, para quem conhece Niterói, é o Campo São Bento. Para quem conhece Campo São Bento, isso aqui é muito parecido. Então, para quem gosta de um parque, de um sossego, tá no meio da cidade, mas de repente você quer sair daquela barulheira, menina... a oportunidade que você tem é em vários lugares. São várias oportunidades que você tem de sossego aqui nessa cidade. Gente, uma coisa que eu queria muito comentar com vocês, eu sempre vejo muitos canais dando dicas de como viajar barato. Esse termo me preocupa um pouco no tocante ao Couchsurfing. Por quê? Eu acho que isso leva um entendimento um pouco errado da coisa, né? Na verdade, eu vou pedir pro Thiago falar um pouquinho sobre isso, que a gente andou batendo um papo sobre isso esses dias e, rapaz... vocês vão ver do que eu tô falando. Thiago, explica assim pra mim, mais assim, no cerne,
o que é o Couchsurfing? Oi galera, bom dia, tudo jóia? Então, o Couchsurfing é uma plataforma que surgiu, que é usada no mundo inteiro, que você pode se hospedar na casa de pessoas no mundo inteiro e ser hospedado por elas para onde você for viajar. Então isso aí é uma conexão entre os mochileiros, de você ter um olhar muito além do que o próprio viajante. Então você é mergulhado na cultura, na culinária, você tem um olhar da cidade através do nativo. E você termina conhecendo coisas internas da cidade, costumes locais, mais do que uma agência de viagem ou uma forma mais superficial de conhecer o lugar. Então, o Couchsurfing, existem várias formas de você contribuir, de você participar. Você pode hospedar as pessoas. Quem não pode hospedar porque mora com família, ou às vezes as pessoas não têm costume de receber gente de fora, mas você pode levar as pessoas para passear, levar ela para conhecer a cidade. Você pode marcar para tomar um café. De repente tem alguns eventos acontecendo na cidade, encontros em bares, piqueniques em parques, festas, trilhas, acampamentos pela cidade, e você vai também, conhece a galera, faz novos amigos. Então existem várias formas de contribuir para além da hospedagem. É realmente uma conexão de pessoas que gostam de viajar, que gostam de acampar, de conhecer novos lugares. O perigo disso é que nos últimos anos tem se tornado uma coisa muito em massa. Então, muitas vezes, entra muita gente que não tem esse espírito colaborativo, do coletivo, da conexão com o lugar, com a pessoa. E, às vezes, tem vindo algumas pessoas que têm destoado um pouco. Mas a proposta inicial, genuína do Couchsurfing é isso, é essa troca, tanto de hospedagem como de passeios, companhias, trocar culturas, enfim, é muito legal, vale a pena. Beijos. Mas uma coisa assim que eu quero dizer, não é hotel, é isso que gostaria de deixar claro. Não é uma alternativa a um hotel, é uma oportunidade de relacionamento. Porque, por exemplo, as pessoas que eu e Efrates já fizemos Couchsurfing, nós temos contatos até hoje em dia. Tenha isso na sua mente, Thiago. As pessoas que ele já recebeu, ele tem contato até hoje em dia. Então, eu gostaria de tirar essa ideia das pessoas que fazem vídeo para ter views, para dar a mágica de como viajar barato. Gente, não é isso, por favor. Porque o mochileiro real, o mochileiro de verdade, ele tá para relações. Não é para sair por aí fazendo fotinho e só postar. Quem quer fazer isso, tudo bem. Mas é isso que a gente quer transmitir. É do mundo se reunir, de estar em contato para desenvolvimento de relações humanas, que a gente está precisando muito disso, né? É verdade. É você poder ficar na casa da pessoa, quando você for ser hospedado, é você fazer uma comida do seu lugar, provar a comida do lugar da outra, você conversar. Então, assim, mesmo que o anfitrião não tenha tanto tempo, mas um momento do dia você parar, conversar um pouco, trocar energia, trocar ideia, trocar roteiros de viagens, é muito interessante. Então vai além de uma hospedagem barata. Quer hospedagem barata? Vai para o Airbnb, para o camp, hostel, mas Couchsurfing é além disso, é uma questão de alma. Beijo. Eu tô arrepiada no calor só com a falar desse menino. Esses dias estão bem complicados aqui em Pernambuco, no Recife. Na verdade, a gente está em Olinda. A gente saiu lá do Recife, a gente estava na casa do Titi, agora a gente está na casa da Rebeca. Eu devo dizer que eu não entendi muito bem esse ditado que diz que a rapadura é doce, mas não é mole não. Porque essa aqui é doce e é mole. Meu primeiro contato com rapadura tá sendo rapadura molinha. Tô cortando com a faquinha pequenininha. Gostei. Isso é um bom sinal, que as coisas daqui pra frente vão ser tranquilas. Essa é uma das coisas que estão me fazendo pirar aqui em Pernambuco. Onde é que ficam os interruptores? Essa coisa que você liga e desliga a luz. Por exemplo, aqui na sala nem tô vendo onde é que tá esse negócio. Não sei. Mas, por exemplo, aqui no banheiro, já vou mostrar pra vocês como é que é. Não é que você entre no banheiro e que você toque num lugar assim, que esteja o interruptor, não. Aqui não é nem do lado de dentro e nem do lado de fora. O negócio aqui, ó, é bem assim, no meio da parede.
Aqui, por exemplo, você entraria, vamos supor que tá escuro. Você ia bater a mão aqui, né? Não, que o negócio tá lá no meio. O que eu acho justo, né? Porque, por exemplo, se você tá aqui no meio do quarto, é só vir até o meio. Você não precisa ir até a beirada da porta pra desligar ou ligar a luz. Tá aqui no meio. Gostei. E no dia seguinte, nós partimos para Arco Verde, ainda em Pernambuco, para um festival de coco que iria acontecer lá. Parar aqui para explicar para vocês o que está acontecendo, que a gente saiu lá de Olinda, mas foi muito mesmo do nada, né? A gente nem sabe o que vai ser hoje, literalmente, da nossa vida, assim, da nossa noite. A gente está indo para uma cidade no interior de Pernambuco, chamada Arco Verde. Por que a gente está indo para lá? Porque está tendo um festival de coco. E, como vocês sabem, Dona Fu é a mulher dos ritmos. E lá tem um grupo que é famoso até lá em Israel. Então a gente está indo para lá especificamente mais por causa desse coco. E eu parei aqui nesse posto de combustível. Eu parei não. A gente está indo de carona aqui, um rapaz que é do sul, gente fina pra caramba. E eu parei aqui nesse posto de combustível e eu tô impressionada com o tamanho disso aqui. Vocês já viram uma coisa desse tamanho, gente? Olha o tamanho disso. Enfim, foi bom ter parado aqui para mostrar o posto para vocês e para vocês acompanharem, para participar vocês do que está acontecendo aqui agora. Eu acho que eu vou gravar mais, porque a gente está indo para uma cidade pequena, do interior. A segurança, eu imagino, espero que seja maior, né? Que, por exemplo, em Recife, em Olinda, onde todo mundo fica como no Rio de Janeiro, falando, não dá mole não, cuidado com o telefone, coisa e tal. Eu já sabia que Recife não era muito tranquilinho, mas também não sabia que era assim tão quente, não. Então eu acho que lá em Arco Verde eu consegui gravar alguma coisa. A gente vai ficar lá só essa noite e já volta amanhã para Olinda. Então provavelmente não vai ter muita imagem assim do dia, né? Então eu acho que vai ser só mais imagem agora durante a noite. E amanhã de manhã a gente já deve estar voltando. A gente nem com o local de hospedagem a gente está. De verdade, gente. Eu tô aqui no carro olhando no telefone, já que a gente pode ficar hospedado. É filhinha do ANPS. Xerém com galinha. Aqui na casa do mestre, durante esse dia, eles servem para a população, 0800 delícia. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Tava no prato do gado para manter, de manter para o prato do gado mais uma vez. Tava no prato eu botei para manter, de manter para o prato. Gente, olha só o que aconteceu com a gente. Nós chegamos aqui em Arco Verde, correndo, desesperada para assistir o Festival de Coco, sem ter onde saber onde que a gente ia dormir. Aí chegamos aqui, na casa da Lu, na casa da Larissa. Na verdade, a gente estava ali, né, no meio do público, estava fazendo um vídeo. Larissa vira pra mim e fala, passa pra mim esse vídeo? Eu falei, olha, agora não, amanhã eu passo, porque eu tenho que economizar a bateria, carregar. Ela falou, vai lá perto de casa, pega a internet, e aí tudo bem, a gente vê aqui pela internet, deixamos a bolsa, vamos pro festival. Daqui a pouco, agora há pouco, a gente contou pra ela que a gente não tinha de dormir. O que não falou pra mim? Gente, como é que eu vou embora desse lugar com esse povo tão acolhedor? Esse vídeo agora, particularmente, eu vou mandar pra minha mãe. Eu vou publicar ele no canal mais tarde, mas eu vou mandar pra minha mãe, que assim ela vai ficar emocionada. A minha mãe comentário que ela fala assim: beijo meus filhos, beijo a mim. É verdade. Então eu vou voltar lá, que eu vou voltar pra curtir o show. Pegar que eu vou voltar pra cá pra você. Além de nos abrir a sua casa para passar a noite, elas também nos convidaram a ficar para o café da manhã, para o almoço e nos levaram para um tour na cidade. Era só o Ganzar, na época, quando eu me entendi de gente, né? Aí depois que mudou, aí você veja, olha, vai Ganzar, vem, olha, vai. Onde tu vai o meu pombinho ouro? Sim, a F ainda teve o luxo de ter uma aula particular com nada mais, nada menos do que o mestre Cícero Gomes.
Depois de quase uma semana aqui nessa casa, na casa da Rebeca, a Bequinha. Um beijo, menina. A gente vai se ver pelo caminho. A gente está indo amanhã para João Pessoa, na Paraíba. Sim, a gente vai chegar no estado da Paraíba amanhã. Infelizmente, eu não tava com a vibe, assim, de gravar muita coisa aqui em Pernambuco, mais pro Recife, especificamente. O fato é que a gente passou aqui cerca de uma semana, alguma coisa, não lembro exatamente como foi que a gente chegou aqui. E amanhã a gente já tá indo pra Paraíba. Pra quem quer acompanhar, continua aí, que vem muita mais coisa desse nosso Brasil maravilhoso pela frente. Isso tudo aqui é pipoca, gente, para 4 pessoas. Não, é porque tem tipos diferentes. Um com cacau e tem um com rapadura, tem um com açafrão e fumaça em pó. Fumaça em pó. Fala de o que é fumaça em pó? Fumaça em pó. C'est pas possible.